Eu sou a Laura, sou Program Officer do Columbia Global Center. Nós somos o escritório da Universidade de Columbia aqui no Brasil. Hoje é um prazer estar fazendo o lançamento virtual do livro do professor Bill Amick. Esse é um evento nosso em parceria com o Instituto Humanize, com Comunitas e com a FGV Editora. Para quem precisar de tradução ao longo do webinar, na parte de baixo da tela de vocês tem um botão com a opção de interpretação e ali vocês podem escolher o canal da língua que vocês desejam a tradução. Just a quick announcement for our English speaker audience. If you need translation at any point of this webinar, you have an interpretation button right below on your screen, and you can choose the channel of the language that you wish to hear the translation for. So now, voltando para o português, eu vou chamar o Thomas Trebat, o diretor do Columbia Global Center aqui no Rio de Janeiro, para ele poder dar o pontapé inicial. Obrigada a todos os palestrantes, ao Instituto Humanize, a Comunitas e a FGV Editora. Então, com você. Muito obrigado e bom dia a todos e a todas. É um prazer estar virtualmente com vocês num evento muito importante, que é o lançamento do novo livro do professor William Amick, ou do professor Howard Buffett, sobre investindo em valor social, Social Value Investing. Eu vou fazer, tendo falado já as boas-vindas, e o meu prazer em ter todos vocês com a gente hoje. Eu vou agora fazer uso da língua inglesa para depois passar a começar a nossa sessão de hoje, nosso webinar de hoje, mas frisando de que essa é uma coisa que nós não queremos que a língua seja barreira para ninguém. Então, temos tradução para o inglês, para quem precisar, e para o português, tá? Por favor, façam uso se quiserem. So once again, it's a very important day for us. We are launching this beautiful volume, beautiful in many ways, volume called Investindo em Valor Social, a day that has been delayed. This is truly a quarantine book or a pandemic book. It was published initially in March, just at the beginning of the pandemic. So we couldn't ever do the sort of in-person events that we really wanted to do. It is available, however, through our good friends and partners at the FGV Editora, the Fundação Getúlio Vargas publishing arm. It is available as an ebook now. And when the pandemic is over, and it will be over soon, I hope, the book is available in bookstores and in libraries for you. So the broader context of the book couldn't be more important. I'm going to leave it to Bill and our excellent commentators and panelists to tell you more about the value of the book and the approach it embodies. But I would say the book is particularly important today. It presents us with a theoretical and a very practical view of the efficacy, the efficiency of what are called cross-sector partnerships with the private sector. And in the words of the authors, they wouldn't say that their framework solves every problem, but putting together philanthropy, the private sector, government, can allow us, in many cases, and the case studies prove this, to solve problems such as the pandemic and such as problems of poverty and unemployment, which can sometimes seem overwhelming. So I think that's the fundamental premise of this book. I think it fulfills that promise, and we would love to see today its relevance for Brazil on a day in which we make public the availability of this wonderful book in the Portuguese language. My job is actually pretty easy. I get to enjoy comments of very, very qualified speakers. I'm going to introduce them. We have 4 altogether. I'm going to introduce them in addition to Professor Amick, introduce them to you. And then we're going to, in parts, be hearing from each of them before we finish with a Q&A at the end of our session. So please be preparing now and taking notes and filling up that chat room or the Q&A with your questions that you would like to ask yourselves at the end of the session. I'll first introduce my very, very good friend and colleague, Professor Bill Amick, William Amick. He's Professor of Practice in International and Public Affairs at Columbia SIPA, the largest school of public policy in the world. He directs the highly regarded
master's degree program, executive master's degree program in public management, public administration at SIPA. It would take the whole webinar to introduce him fully and all of our other guests as well. But Bill directs this particular Center for Executive Education at SIPA, which means he goes out and talks to and instructs governments and NGOs all over the world in best practices in management. He teaches management at SIPA, highly regarded teacher, teaches in cross-sector partnerships. As an academic, suffice it to say, he's written many books and articles in addition to the one we're featuring today. But Bill Emick is what I call an in and outer. I don't know how that will translate into Portuguese. He's a man of great practical experience outside of academia and in the public sector. He's had many positions of responsibility, which for most people would be a career in and of themselves, including as a senior manager of the New York City Fire Department, housing director for the city of New York. So there's not a public management problem in the world that New York doesn't have. And so Bill has accumulated quite a bit of experience with this and other experience. And I might say in a final word, and I think you might appreciate this, Bill Emick is a great friend of Brazil, but maybe you'll see that as the conversation goes on. So after Bill and I exchange a few words, so we're going to turn to a wonderful panel that we've assembled here today. Our first guest, Luciana Aguiar, who surprised me. She talks to us from Istanbul, Turkey, where she is with the UNDP. Luciana is the Global Director of Business Call to Action of the UNDP, the PNUD in Portuguese. She's a private sector specialist in development and innovation, and was prior to her posting now in Istanbul at the PNUD office, UNDP here in Brazil. She's an academic, she's a teacher, she's an activist, and she's a social entrepreneur with 15 years plus of experience working with companies and international organizations focused on the bottom of the pyramid. So Luciana, great pleasure to have you, and thank you for being with us from your new position in Turkey. We're going to bring you back to Brazil, I hope at some point soon. Our next panelist is Georgia Pessoa. Georgia also has a very extensive resume. I'll summarize it by saying right now she's the CEO of the Humanize Institute, Instituto Humanize, a new philanthropic organization based here in Rio. Georgia is trained in law and environmental studies. She's worked in philanthropy and environmental causes all over the world, including Fumbio, the World Wildlife Foundation, the Moore Foundation, and in Brazil, the Fundação Roberto Marinho, prior to assuming her job at Humanize, where she, in her present job, amazes everybody with her boundless creativity and networking, always in favor of social innovation and putting together cross-sector partnerships in new and better ways. So we're happy to have Georgia Pessoa, and we want to recognize the support Humanize has given to the publication of our book today. And then finally, a very good friend who joins us is Patricia Loyola from Comunitas, the well-known NGO ONG in São Paulo, where Patricia Loyola is Management and Social Investment Director at Comunitas. Her academic training is in social entrepreneurship, and I might say not on her resume, but she is one of the driving forces behind the unparalleled success of Comunitas here in Brazil, including its justly renowned Juntos program, which she'll tell us more about, but it's working a slow cultural, philanthropic, and managerial revolution in Brazil in a cross-sector partnership that benefits millions of people already. So their work on municipal governance is known throughout the world, in part because of a highly successful partnership. Here's the connection back to the book with Columbia SIPA, a video case study, and the Comunitas Juntos case is featured here. So Patricia and Bill will talk a little bit more about that case study, and maybe others here in Rio as well. So that's more than enough for me, Bill, and panelists. Welcome to you. Welcome to everybody who's joined us online. Bill, let's turn things over to you then, Bill Emick. This is, in my reading of it, Bill, the book Investindo em Valor Social. It's really two books in one, maybe more than two books, but at least two books in one. One, it's a textbook. It teaches, it's written by teachers and academics, and it provides a theoretical framework to understand how cross-sector partnerships work.
and it's also for practitioners. There are case studies from all over the world, a sampling of case studies done by the folks at the Picker Center at SIPA, including case studies from New York City, from India, from Afghanistan, and 2 actually from Brazil, as we've mentioned before. So Bill, the first question is a fairly general, maybe a little more personal question for you. Why did you write this book, Bill? Why did you and Howard, your co-author Howard Buffett, write the book, and why it now in Brazil? Bill, welcome to the webinar, and thank you for being with us at an early morning in New York City. Well, thank you, Tom. Brazil is near and dear to my heart. I love my country, and I've lived in the United States most of my life, so I still have to put my home country #1. But if I had to pick #2, it'd be Brazil. And the only sad thing about today for me is that I wish I were there to be with you all. I'm very grateful to everyone on the panel and to the University Press for publishing our book in Portuguese. I know we have a jam-packed agenda, and I'm a professor, so that means I can't shut up. So I'll try to shut myself up as much as possible. Very quickly, the book has a long history. It goes back to when Warren Buffett was a graduate student here at Columbia University, and he learned about a investing technique called value investing. And it was the theory that he used to create Berkshire Hathaway, one of the most successful corporations in the history of the world. Flash forward to 2006, he came to New York and announced that he was giving away all the money he had earned in his entire life to the Bill and Melinda Gates Foundation and smaller foundations run by his children. That same fall, a young man named Howard Buffett, unbeknownst to me, became a student in my management class. And through fate, and I believe I'm a religious person, I believe in God and God's periodic intervention in the world, Howard and I became extremely close. And what united us was what unites almost everybody at SIPA, and that is a commitment to make the world a better place. And interestingly enough, at SIPA, we're represented by people from the public sector, the private sector, and the social sector, about 1/3, 1/3, 1/3. And the issues that I think most of us are really concerned about are climate change, inequality, healthcare, education, housing. All these issues are issues that I've tried to help on all my life, and became convinced that the only way to deal with them effectively was to combine the sectors in cross-sector partnerships. As Tom said earlier, it's not a solution to everything, and my colleagues will speak about that. Partnerships are challenging, they're difficult. It's hard enough to manage yourself, much less one organization, much less 2 or 3 at the same time. So it's not easy, but it can be done. And as the book shows you, it can be done in a war zone in Afghanistan. It can be done in an advanced economic system like the United States. But in a huge country with the largest concentration of poverty in the world, it's worked enormously well. And in Brazil, a country that is on the rise always, bumps down a little bit, comes right back better than it was before, as it will soon again. Brazil, a highly diverse country, it's also worked extraordinarily well there. So the book is really about how people, no matter where they are and no matter what they do, can come together and solve the problems that those of us who care about each other, which I think is almost everybody, can actually have an impact. Bill, thank you for that opening remarks. And Bill, and we share your feeling of great satisfaction. It's available now in Portuguese. Could you tell us a little bit more now, Bill, in your opening remarks here, the role of government, philanthropy, and private initiative? How do they really fit together in practice? And give us a few examples drawn from the book of best practices in uniting governments, which are obviously carry the burden for most of the big social problems you've just addressed, but philanthropy
and the private sector. A lot of people skeptical that that doesn't really work. It's either got to be all private sector or all government, and philanthropy is too small to make a difference. Why do you feel that that is not the case, that government philanthropy and private initiative can work together? And then give us a few examples, if you will, drawn from the book from around the world. So really quickly, I think beginning with the Great Depression in the 1930s and the World War, the Second World War and the aftermath, I think everyone around the world became convinced that big government is the solution to our problems. They were successful eventually in overcoming the environmental crisis, the economic crisis, the conflict crisis. So government became the go-to solution, from the UN to the World Bank to big countries around the world. So much so that we had two countries, the Soviet Union and China, that said, we don't need the other sectors, we just need government. I think increasingly by the time, Tom, you and I were becoming policymakers, everyone became convinced of the opposite, that government was not solving problems, they were causing problems. And in fact, Margaret Thatcher and Ronald Reagan articulated a very effective, one of the most effective ideas in the world, privatization. The whole quest became get rid of government and that'll fix the world. Well, I think the truth of the matter is neither one was true. Government is not the solution to everything, and the private sector isn't either. And I think what we became convinced of, looking at the solutions in telemedicine in India, the Aadhaar card, looking at Juntos in Brazil, looking at Central Park, one of the most famous public parks in the world, is not run by the government. It's run by a nonprofit. And in fact, when it was run by the government, it was becoming the most dangerous place in New York City. Now it's the most visited tourist attraction in the United States. So Howard and I became convinced, based on our very different backgrounds and very different expertise, that if you could put together big philanthropy, and Tom, you said, you know, some people say social sector, they're so little. They're the fastest growing sector in the world and have been for decades. And one of the fortunate things about the growth in inequality is the creation of mega wealth. I mean, well beyond what we used to call the robber barons, right? We have people who have so much. I read the other day that Jeff Bezos just sold, to get some cash, he sold $3 billion of Amazon stock. Like you and I would like take our quarters to the machine and get dollars. So we have people who have so much money, it's impossible to imagine. And many of them, like Warren Buffett, like Bill Gates, have decided that they want to make the world a better place. So I think we're in a unique time in history where the social sector can be, as I would argue it is with Communitas, the initiator, the risk capital, the entity that steps up and says, we can deal with inequality, and we're going to put our money and our expertise forward to encourage the big players, big business, big government, to come on in. And I think that is the magic. And if you look at Central Park, if you look at Juntos, if you look at telehealth, and in the time of the pandemic, you know, some people look at Brazil, India, and the United States and say they failed at the pandemic in a very different way. Issues to be sure. But if you look at how much positive has come out of it, and look particularly at India, which is 4 times the size of the United States, its caseload, its problems with COVID are well below, on a capita basis, well below the United States. And it's because the government and the social sector and the private sector came together years ago to create and modernize telemedicine. So it works. I mean, you're right, I'm an academic, and it's in part an academic book. That is, it has a good amount of theory, but the theory comes from practice. And it's not, you know, look to the future, this can work. It's already working. It's already working in Brazil. It's already working in India. It's already working in the United States.
believe it or not, it's already working in Afghanistan, one of the most troubled places in the world for the last 50 years. So this is hopefully happening. And just the last point, Barack Obama created an Office of Partnerships in the White House. President Trump eliminated that office, although his response to the pandemic is driven by a partnership with the private sector. So I'm very confident that Joe Biden, the former vice president under Barack Obama, will recreate the Office of Partnerships in the White House, and we'll begin a new era of advancing public-private partnerships here in the U.S. I certainly hope you're right, Bill. I think for everyone's sake, and maybe particularly in this area of pandemics, and your points are very well taken. Maybe other panelists will echo some of them in the Brazilian context, but one of them is the rise of the mega wealthy. Brazil is obviously a very highly unequal country. A great deal of wealth is concentrated in the top 0.1% of the population, but philanthropy is growing, and it's just like you said, Bill, and perhaps in a position to play a much bigger role in the future. Bill, thank you so very much for this overview of the book, for giving us a sense of what's in the book. And I'd like now to call on some of our other panelists. I'd like to start with you, Luciana, to draw upon your experience as a social entrepreneur, and then your distinguished career, I might say, at UNDP. I know you're now looking at case studies of these so-called ecosystems of business and impact investing, collaboration with government. So I think maybe that you'll bring that perspective to us, sort of a more global perspective, illustrating or contradicting in some respects, what you feel were the main lessons from Bill's book. So just giving us your perspective would be very helpful. Luciana, over to you. Acho que está mutada. Oh, muted. You're muted, Lucia. Apologies. Yes, I'm back. So thank you, Thomas, for this nice introduction, and I'm very pleased to be here. I'd like to thank Humanize and Georgia, in particular, in the Columbia University, for being part of this interesting panel, and also to be here with Patricia from Comunitas. That's an organization that I believe I'm really a fan, let's say. So I'll bring very briefly my perspective, and it has to do mainly on the role of the government in this multi-sectoral partnership in order to strengthen this ecosystem for inclusive business or social impact business, particularly looking at shared value, how you can share social value with society. I'll turn to Portuguese now, so I can I can talk to the audience better. Então, eu vou trazer uma perspectiva de estruturação de ambientes de apoio a negócios que geram valor social e trazer algumas lições aprendidas, né? Acho que é bastante claro que os países em que o governo atua como agente catalisador para gerar valor social via parcerias multissetoriais, eles têm um diferencial bastante interessante para apoiar empreendedores. Eu estou olhando muito pela perspectiva dos empreendedores, né? Como é que eles podem, de fato, se tornar parceiros do setor público, com o apoio de fundações e institutos, de tal forma que isso, de fato, possa ser traduzido em uma política nacional ampla de apoio, né? Com isso eu quero dizer, desenvolvendo marcos legais flexíveis e amplos, né, com mecanismos financeiros também adequados, e também uma governança eficiente de iniciativas de apoio. E nesse caso, acho que fica muito claro que os países que estruturaram dimensões como essas, eles alcançaram resultados mais relevantes em menor prazo do que aqueles que não fizeram, né? Gostaria de lembrar que os países que ainda não fizeram, eles podem ter ecossistemas que foram estruturados pela iniciativa do setor privado, como é o caso brasileiro, mas mesmo com este apoio ainda existem alguns desafios importantes e algumas lacunas que precisam ser repensadas. Particularmente, eu me refiro à ausência de mecanismos financeiros inovadores, de negócios de impacto que, de fato, consigam ter uma transformação social,
há uma pouca disseminação a nível subnacional dessas iniciativas, olhando particularmente as pequenas empresas que não são geridas por empreendedores altamente escolarizados, e a ausência de soluções de mitigação de risco ou de incentivos para investidores e empreendedores que entregam retorno financeiro ao mesmo tempo que entregam valor social e ambiental. Então, diante disso, eu gostaria de trazer alguns exemplos, né, de como o setor público, no apoio a ecossistemas de negócios, ele é capaz, de fato, fazer uma transformação quando ele ele estimula parcerias multissetoriais, né, que é o caso do que a gente viu no livro e que é bastante interessante da gente conseguir ler esses diferentes casos, né. Eu vou me referir aqui, basicamente, a 2 países, olhando a maneira como eles estruturaram esses ecossistemas de negócio e quais são os elementos interessantes, bons para pensar, né, como a gente diz na antropologia. Então, olhando muito o caso de Portugal, ele é bastante interessante porque eu vou me referir ao programa Portugal Inovação Social, ele é uma entidade pública criada com a missão de dinamizar o ecossistema de inovação social. Ele está autorizado a mobilizar 150 milhões de euros provenientes de fundos de estruturação da União Europeia, e ele está voltado muito a gerar mecanismos de apoio à inovação social, né? E ele se voltou muito ao apoio de ecossistemas de negócios em parcerias multissetoriais. Interessante dessa experiência é que as câmaras municipais elas têm uma atuação bastante importante no fortalecimento do ecossistema de inovação social, que seriam os nossos municípios. Então, essa é uma iniciativa que está bastante disseminada junto aos municípios, né? E aí tem um caso bastante interessante da Câmara Municipal do Fundão, não vou entrar em detalhes pelas questões de tempo. Um outro ponto também bastante que chama a atenção é que eles abriram uma plataforma que se chama One Value, que é um esforço de mapear e ter mais transparência das informações de âmbito social. É um portal online com mais de 90 indicadores de custo unitário de problemas sociais em Portugal, e ele informa bastante a estruturação dos chamados títulos de impacto social, os Social Impact Bonds. Então, ele usa como referência o investimento público que é economizado, né? Se o setor privado entrar a atuar, ou as fundações, né, puderem atuar nessa frente. Os títulos de impacto social são basicamente um pagamento baseado em performance e resultado, que também é um outro modelo bastante interessante para se pensar em como é que essas parcerias podem se estruturar e como elas podem operar, né? Também não vou entrar em detalhes em relação aos títulos de impacto social, mas claramente ele traz benefícios para o setor público, para os negócios e para os investidores, né, em termos de combinação, de um blended finance, na verdade, para você apoiar inovações interessantes que podem beneficiar toda a sociedade. Um outro elemento que chama atenção, e aí é uma parceria bastante interessante, é a entrega de serviços inovadores de qualidade em assistência social. Aqui é uma parceria da Santa Casa de Misericórdia, em Portugal, que entrega o programa de assistência social do governo português, e que, basicamente, ela tem dentro dela uma aceleradora de negócios de impacto. Esses negócios de impacto, eles operam exatamente em áreas onde o governo não consegue atuar, e eles vão entregar serviços bastante qualificados para a população, sendo remunerados via títulos de impacto social. Um exemplo aqui, a Academia de Código tem um resultado, 90% das pessoas treinadas em alfabetização digital tem acesso ao emprego, cada pessoa que tem um contrato de emprego, ela recebe, a startup é paga por isso, né? Alguns fatores chaves desse ecossistema, chama atenção, é o papel da Fundação Calouste Gulbenkian, né? Então, é uma fundação que fortemente investe e traz capital paciente para a inovação social, fortalecendo o ecossistema, mas também fortalecendo a experimentação, né? Ela apoia uma aceleradora de impacto e ela apoia um fundo de investimento de impacto próprio, onde ela consegue estimular a criação de novas startups, né? De gerar um pipeline aí de investimento de longo prazo. Há também uma participação bastante ativa da academia, o que é interessante, que é um ator neutro, e ele é um ator que, de fato, teve um papel estratégico na formulação das políticas públicas e no desenho da estratégia desse ecossistema, né? Em relação ao outro ecossistema que eu menciono, é o Reino Unido e a Inglaterra. A experiência de Portugal é fortemente baseada na experiência inglesa, até porque ela é uma das neste fonte,
Mas o que chama atenção aqui é o que se criou na Inglaterra, além do que já foi mencionado anteriormente, a criação de organizações de fomento ao investimento em negócios com valor social, utilizando dinheiro de loterias federais, né, com a criação do National Lottery Community Fund, que já financiou em torno de 9 bilhões de libras esterlinas em causas sociais, e de contas bancárias dormentes, com a criação do Big Society Capital, que é um dos mais famosos e que já investiu em torno de 524 milhões de libras em investimento social. Vale notar que esses fundos, eles apoiam, existem vários outros fundos que apoiam pequenas empresas em mercados emergentes, com outros governos, inclusive, como o The Dutch Good Growth Fund, e você tem o Ag Fund na Arábia Saudita, que também acaba financiando fundos de fundos para iniciativas com claro valor social. Em relação à Inglaterra, o que chama atenção é a criação de uma regulamentação diferenciada e ampla, capaz de cobrir todo o espectro de pessoas jurídicas, definindo missão social ou ambiental e amplitude de retornos financeiros que podem ser distribuídos, associadas a obrigações e incentivos, claramente. Então, não existe uma única legislação, existe uma legislação bastante ampla, que cobre todas as possibilidades, espectro de organizações que geram valor social e como é que elas podem se valer ou se utilizar dos seus recursos financeiros. Então, nesse sentido, você tem não só as charities, mas você tem as social enterprises, que é o que a gente usa bastante no Brasil, mas você tem as mission-led companies, né, que conseguem alcançar a maior escala e que, de fato, podem e permitem uma redistribuição de lucro. Você tem as community interest companies, que também é um outro tipo de pessoa jurídica, e cada uma delas vai, portanto, ampliar o escopo em termos de impacto social ou de retorno financeiro. Então, ela cria uma modulação, né, dessas possibilidades e uma maior sofisticação em termos de entendimento de quais são os atores que podem apoiar o sistema de impacto social nestes países. Chama atenção também a criação do Social Act Value, que vai determinar que as compras públicas devem usar como referência também o impacto, né, dos seus fornecedores, gerado pelos seus fornecedores, impactos positivos ou negativos, mas, enfim, cientes disso. E o outro ponto é o incentivo fiscal do governo para investimento social, que vai incentivar os indivíduos a apoiarem as charities e a social enterprise, né, em torno de 30% de redução no imposto de renda, dependendo do tipo de organização. O mesmo vale para Portugal. Por exemplo, Portugal, no caso dos contratos sociais, ao invés do governo pagar o investidor, ele, de fato, ele oferece um incentivo fiscal, uma isenção fiscal, né, facilitando, portanto, essa transação financeira, que muitas vezes é um gargalo, particularmente no caso do Brasil, onde a legislação não te permite transferir recursos, né. Agora, fechando a minha fala aqui, até para não tomar muito do tempo, acho que as principais lessons learned desses dois ecossistemas que eu mencionei está muito focada no fato de que esses ecossistemas olham muito mais para a questão do impacto do que para definições, né? Se são negócios sociais ou se são charities. O foco está nos outcomes e no impacto gerado pelo ator que se dispõe a entregar esse shared value, né? E na eficiência e eficácia do sistema, né? Também existe um espectro bastante variado de atores que compõem o ecossistema e cada um tem um papel bastante claro e definido pelo marco legal. A outra questão são as parcerias multissetoriais catalisadas pelo setor público, né? Muito mais em termos de uma governança para que cada ator possa exercer, de fato, um papel relevante dentro da sua missão e do seu potencial. O fator de escala é um fator essencial, particularmente se a gente quer preencher lacunas de desenvolvimento e focar nas prioridades nacionais, por exemplo, alinhar, portanto, a missão de cada um desses atores com o que é, de fato, relevante para o desenvolvimento do país. A definição de métricas claras e o uso de instrumentos que vai gerenciar o impacto muito mais do que mensurar esse impacto. E o fato de que a palavra de ordem, portanto, é adaptar, e algumas características devem e são sempre próprias de cada realidade. Então, eu fico por aqui, aberta a conversar e a discutir outros pontos. Muitíssimo obrigado, Luciana. Adicionou muitos pontos super importantes para nós e trazendo duas experiências pouco conhecidas ou pouco avaliadas de Portugal e o Reino Unido e foi também tocado em assuntos como mensuração de impacto, financiamento de investimentos
na área social, toda uma gama de grandes problemas que também não queremos deixar de lado, de ver. Muito obrigado por seus comentários. Agora, eu gostaria de chamar a Georgia, por favor. Georgia, ela representa para mim, né, o que ela vai falar um pouquinho, os comentários que ela vai fazer sobre a atuação de Humanize, que não é tão bem conhecida ainda, mas vai ficar. E toda essa área, Georgia, de filantropia estratégica, como é que você avalia, como você define, e como é que você vê, sendo bem prático, bem mão na massa aqui no Brasil, o papel da filantropia aqui no caso do Brasil? Fiz a pergunta em português, mas fale você qualquer língua você quiser para replicar. I can start in English and then I can switch to Portuguese. So it's an honor to be here. We are close friends and partners of Columbia Global Center, and it's great to be here to see William Emke, Luciana, Patricia, Tom, Malu, and many other colleagues on this effort in Brazil. So it's great to be here launching the translation and the new edition and all these things together in this new book of in Portuguese, The Social Value Investing. And I think it's a great opportunity to exchange ideas and learn from the experience in US, but also get the cases as communities cases is one of the chapters of the book to explain how we are learning and doing social investment in the public sector and many other fronts. So now we'll switch to Portuguese in consideration to our friends and partners in Brazil. Para a gente é muito importante estar aqui. Antes de falar desse trabalho do Humanismo nos últimos 3 anos de filantropia colaborativa, eu queria só trazer alguns números para a gente contextualizar quem é do Brasil e quem não é do Brasil sobre dados da filantropia. Sinervos apresentou aqui que de julho de 2017 a julho de 2018, a filantropia investiu 37 bilhões de dólares, filantropia brasileira. 75% desses recursos, eles vêm de empresas ou de filantropias já criadas por famílias ou empresas. A maior parte vem de pessoas jurídicas. O Brasil ocupa o lugar 74 no Charity Aid Foundation, um ranking de filantropia, então a gente vem crescendo ao longo do tempo. Mas é verdade que a Luciana trouxe que faltam incentivos fiscais, lato sensu. A gente tem algumas coisas para a área social, algumas coisas para a educação, meio ambiente é bastante desamparado, cultura tem alguns incentivos, mas o pacote de incentivo fiscal, tax exemption para a filantropia é bastante baixo no Brasil, o que traz uma outra característica de Brasil que é bastante interessante. Quem está fazendo filantropia está fazendo porque quer. Então, tem um outro peso na história e que é interessante. E aí a gente tem alguns indivíduos, algumas famílias e algumas empresas no seu braço da responsabilidade social e do trabalho filantrópico também, em alguns casos, andando junto. Então, eu acho que outro dado importante de Brasil, aí chegando no recorte agora de investimento social familiar, né? O Brasil hoje, antes do Covid, ele ocupava a 10ª posição como maior economia do mundo. Depois da pandemia, a gente foi para a 15ª posição. Esses são dados do IBGE, agora em maio de 2020. Então, o Covid, com a queda do PIB, fez com que a gente passasse da 10ª para a 15ª economia do mundo. A gente está entre os 5 países com maior desigualdade do mundo, e aí é um dado da nossa amiga Luciana, aí do lado do PNUD, não da Luciana, mas do PNUD, de 2019. Né? A gente está aí trazendo o que o professor Emke trouxe, a questão da desigualdade. Então, a gente está entre os 5 países mais desiguais do mundo, que é um dado também importante para a gente entender o Brasil e entender o papel da filantropia, mas com dados reais. E aí, com isso, eu acho que tem muita oportunidade para fundações e institutos. E é sobre isso que a gente vai falar agora, porque acho que é importante dar o contexto de Brasil antes de entrar no caso.
Eu acho que tem um movimento muito claro, né, de transformação social, e a filantropia ela entra para puxar, para fomentar e para dar condições para que isso aconteça. Então, acho que esse é o primeiro chapéu da filantropia e eu queria trazer aqui para a gente conversar. Um outro tem a ver com... A gente não tem ainda uma cultura consolidada de doação, é um fato. E eu acho que contar histórias, demonstrar que impacto positivo pode virar o jogo é uma maneira da gente trazer mais pessoas, indivíduos, organizações para esse lugar. A gente, olhando para essas coisas específicas, a gente tem, acho que, um dos maiores desafios nesse momento agora, que é o momento da pandemia. Já era difícil, já tinha uma participação diminuta da filantropia nacional. A pandemia chega, ela dá uma mexida, uma chacoalhada, e ela traz quem não estava no jogo e quem já estava no jogo para um outro lugar. Então, como é que a gente reage à situação de emergência, trabalhando com, eu estou falando da filantropia doadora, os institutos e fundações brasileiras, e, ao mesmo tempo, chega perto da academia e do terceiro setor, as ONGs nacionais, que ganham uma força tremenda. Alguns dados aí mostram que a percepção do brasileiro sobre as ONGs mudou de 6 meses para cá, por conta da pandemia. O papel das ONGs ajudando a resolver as questões do Brasil em tempos de emergência, o que é muito bom para o terceiro setor, o que é muito bom para essa imagem e para esse trabalho coletivo, né, das fundações, dos institutos e das ONGs que estão aí trabalhando com transformação social no Brasil. Então, esse é um outro ponto. O Humanize, olhando para esse lugar da sociedade civil, por gente que precisa, né, de uma sociedade, de uma democracia recente, né, como é que a gente vem ajudando? O Humanize tem um programa dentro da organização que a gente chama de fortalecimento, desenvolvimento das organizações da sociedade civil. Com isso, a gente olha para 4 coisas fundamentais. 1, como é que a gente pode ajudar nesse desenvolvimento de pensamento sistêmico, de visão sistêmica? 2, como é que a gente ajuda essas organizações nos seus planejamentos estratégicos? 3, como é que elas estão de verdade em termos de capacidade técnica daquilo que elas fazem e o que pode ser ajudado nesse sentido, identificado pelas próprias organizações. E um outro ponto que tem a ver com management, com gestão, com tocar a organização de uma forma eficiente, eficaz e efetiva. Um outro ponto, eu acho que aí entrando, mergulhando no que o Tom me pediu para falar especificamente, mas isso tudo está ligado, as coisas não estão desconectadas, mas é o papel do Humanize como uma organização que se vê e que vem atuando nesse lugar de filantropia estativa. A gente nasce há 3 anos olhando muito para esse lugar e tentando ver o seguinte: como é que eu estabeleço formas diferentes de me relacionar com as outras organizações dentro e fora do Brasil, os institutos e as fundações, olhando para parcerias de cofinanciamento, alianças e parcerias estratégicas ligadas a temas e territórios específicos. A gente estabelece metas claras, pilares, uma governança e uma forma de atuar. A gente hoje tem por volta de 20 dessas parcerias com institutos e fundações nacionais e internacionais. E aí eu queria trazer alguns exemplos desses 2 casos. Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês um que está ligado a exemplos de parcerias antes da pandemia, né? Essas 20 que a gente vem nutrindo e colocando para rodar. A primeira delas, eu acho que é uma parceria que nos dá muito prazer e orgulho. É uma parceria, uma aliança que a gente tem de líderes, ajudar a formar líderes da gestão pública e líderes do terceiro setor. É uma parceria com a Fundação Lema, com a Fundação Brava e com República.org. A gente tem números bastante expressivos, a gente gosta muito de mostrar os resultados, porque são resultados que ajudam a gente a caminhar. É muito difícil fazer, a gente botar as estratégias da organização de pé já é um desafio hercúleo. Fazer isso com outros e alinhar o olhar e a mirada com outros institutos e fundações é bastante desafiador, mas quando isso acontece e quando a gente tem evidências de sucesso, isso nos dá muito prazer e mostra que é possível, sim, deixar o que é meu do lado e construir o que é nosso, porque é só assim que a gente vai resolver os principais problemas do Brasil e ganhar escala nessas questões. Então, acho que a principal questão aqui é, sozinho, a gente vai mais devagar.
com outros parceiros implementadores e financiadores, a gente se coloca num outro lugar. Então, essa parceria de líderes do terceiro setor e do setor público já colocou 628 posições de cargos de liderança preenchidos em processo de seleção, estruturados em 7 estados do Brasil, olhando para a meritocracia, competência. Então, em tempos de pandemia, nós estamos próximo de 7 estados brasileiros, obviamente, junto com outras iniciativas, como o próprio Comunitas, o programa Juntos, vem trabalhando as lideranças e vários temas de equilíbrio fiscal, até temas específicos, mas, assim, nesse momento, onde saúde foi um tema muito quente nesses últimos 6, 7 meses do Brasil, ter ajudado as secretarias desses 7 estados a se estruturarem, a terem as melhores pessoas dirigindo as secretarias de saúde, de certa forma, contribuiu para esse trabalho centralizado que o Brasil vem fazendo de combate à pandemia. Uma outra parceria que para a gente é muito cara, já ligada à área ambiental, é uma parceria que se chama Circuitos Agroecológicos com a Caboa, lá no sul da Bahia, junto com Ibirapitanga, Pórticos e Instituto Arapiaú. Lá, a gente está ajudando a ligar, a trabalhar a alimentação saudável, protegendo a biodiversidade no campo, fortalecendo pequenos agricultores, a potencializar sua produção, beneficiamento e acesso a crédito, na criação de novas rotas de comercialização para conectar esses produtos com o consumidor, com a mesa. Então, esse é uma outra iniciativa interessante. 2 exemplos rápidos em relação a frentes emergenciais, parcerias, colaboração emergencial em tempos de pandemia. A gente recebeu muita demanda, muita, e o Humanize está envolvido com 15 iniciativas, fora as que a gente já tinha nesses últimos 6 meses, junto com outros institutos e fundações, para responder os tempos emergenciais. Um deles foi o Fundo Volta por Cima. O Fundo Volta por Cima é uma parceria entre o Banco Pérola, a Artemisia, para empréstimo a juros zero para os nanoempreendedores da periferia brasileira. Então, a gente criou um fundo, a meta, nesse caso aí, a gente presta recursos na média entre 9 e 15 mil reais, para ser pago em 12 parcelas. A meta inicial era de 700 mil, a gente já ultrapassou 1 milhão de captação, e isso tem sido um alívio para a periferia brasileira diante de várias outras coisas que estão acontecendo. Uma outra iniciativa, para fechar, tem a ver com o Matching Fund em Frente. Isso já era um programa da Fundação Tite Setúbal, e a gente foi lá, vários se juntaram para dar escala a um programa que já existia, mas ampliando ele. É um fundo colaborativo. Então, está a TID, está a Fundação Arimax, Itaú Social, Fundação José Luiz Egídio Setúbal e Instituto Galo do Amanhã. Nesse aqui especificamente, a gente trabalhou com empreendedores periféricos, mas também do meio rural, que necessitavam recursos emergenciais. Então, para cada R$1 que se aportava, a gente colocava 2. E, com isso, a organização trazia 10 e terminava com 30 mil para tocar o seu projeto. A meta rapidamente foi atingida, de 5 milhões de reais, em junho desse ano. É com muita honra que a gente fala desse projeto, que é um projeto colaborativo de alguma coisa que já existia. Muita gente se juntou para não resolver e não apoiar em fundos emergenciais específicos, né? O Humanize ajudou muita coisa, mas a gente se juntou a outros para dar escala e para ampliar. Então, Benfeitoria foi o gestor desse fundo e com isso eu paro por aqui, porque tem muita coisa para contar, mas evidências, eu acho que a gente conta um pouco como é que a gente está fazendo essas parcerias e essas colaborações. Foi exatamente o toque que queríamos. Vamos ouvir mais da Patrícia, mas ouvir de uma pessoa mão da massa, digamos, desse arcabouço do Social Value Investing e saber que pode dar certo e pode atingir até escala. Bom, muito obrigado, parabéns pelo trabalho do Humanize. A Geórgia, muito interessante. Mais estudos de caso futuramente para o IACIPA. Mas agora eu jogo a culpa inteiramente na qualidade do livro e dos panelistas, mas estamos um pouco atrasados no nosso cronograma agora, então sugiro ir direto ao ponto de chamar nosso último panelista nesse bloco, que é a Patrícia Loyola. Patrícia, também você representa uma experiência
interessante de que como e embaixo que condições e com que gestão e com networking incrível você consegue fazer coisas através dos vários programas da comunidade. Mas se você pudesse talvez nesse intervalo de tempo só falar um pouco sobre o valor, o que o brasileiro deveria tirar as lições para o brasileiro e para o mundo do programa Juntos, o que tem conseguido, quais são os novos desafios, como Jorge colocou após a pandemia, como que Juntos está reagindo. Então, fale um pouquinho, e desculpe, um pouco, estamos um pouco atrasados, mas fale um pouco do valor desse exemplo, para mim, perfeito, de uma parceria bem-sucedida, multissetorial. Obrigada, Tom. Prazer, estou feliz de estar aqui entre amigos. E indo direto ao ponto, o que o Juntos faz, e para nós foi um grande privilégio termos nos tornado um estudo de caso de Colômbia, que depois veio a ser citado no livro. Nós atuamos como uma Think and Do Tank, voltada para impacto público e apoiando tanto o investimento social, para que ele seja modelado e tenha esse olhar de melhorar políticas públicas, como também atuar por meio de uma governança compartilhada com governos. Então, a gente vem fazendo isso desde 2013, o projeto foi modelado em 2012, e foi interessante ouvir pela primeira vez a quem denominou o que a gente vinha fazendo, né? Desde então, foi Colômbia, quando no estudo de caso nos intitulou de uma nova governança urbana, nem a gente chamava dessa forma. Eu acho que mais do que impactar territórios, o que a gente busca é começar a ajudar pública e uma nova maneira de apoiar a colaboração intersetorial. A pandemia, ela veio mostrar e acelerar esse processo. A gente teve uma sociedade civil muito vibrante no Brasil e muito ágil para dar respostas que a gente tanto precisou. Só na Comunitas a gente levantou em poucas semanas 50 milhões de reais que foram destinados para projetos voltados para a compra de equipamentos na UTI, que foi a primeira grande onda de emergência, e depois para a complementação de renda, dentre outros programas de planejamento que a gente ajudou nos protocolos. Então, a gente sistematizou toda essa experiência, mas muito antes da pandemia, eu acho que o que nos deu muita agilidade para atuar também nesse momento foi essa história de colaboração que a gente tem desde 2013 com diversas prefeituras e posteriormente com estados. A gente não atua tematicamente em nada específico, mas a gente constrói nessa governança compartilhada, partindo da prioridade do líder público, o que ele quer deixar de legado, né? E onde que a iniciativa social pode ajudar. Então, a gente tinha pensado aqui no roteiro, de eu responder essa pergunta, né? O que o investimento social pode fazer pelo setor público? E eu tenho vivenciado e eu escutado os feedbacks dos nossos prefeitos e governadores, que é fundamental o investimento que a gente faz e o olhar que a gente leva para possibilitar a inovação da área pública. Né? A gente tem uma série de amarras e de riscos na área pública para a inovação, e o investimento social ele pode, em muito, colaborar em mitigar esses riscos, em testar possibilidades. Então, o livro ele traz uma série de exemplos onde a gente fez isso, né? A gente tem diversas cidades na rede, o livro ele aborda mais diretamente a cidade de Pelotas, Campinas e Curitiba. Em Pelotas, por exemplo, a gente teve o case da Rede Bem Cuidar, em que a gente investiu e levou uma cocriação conjunta entre os diferentes setores, servidores públicos, população, e foram guiados a cocriar uma rede humanizada de atendimento na área pública. Então, isso é um dos tantos exemplos, a gente teve mais de 200 tipos de frentes diferentes, como a já falou, desde atuar em gestão fiscal, em eficiência, mas também olhar para as entregas de ponta, né? Como é que você consegue impactar na educação, na segurança. Então, a gente ajudou desde minimizar os índices de violência, ajudando a montar um observatório de segurança pública em Pelotas, até a reduzir o índice de mortalidade infantil em Santos, são alguns dos exemplos. Eu acho que o grande valor dessa inovação é você colocar na roda diferentes atores a olhar para o bem público. Então, por isso que eu fico feliz aqui estar entre amigos que têm esse espírito público, né? A gente tem tanto na sociedade civil brasileira, quanto governantes
olhando e querendo fazer mais com menos. A gente está numa crise muito séria, né? E eu acho que a gente não pode desperdiçar o poder que a iniciativa privada e que a sociedade civil tem de alavancar transformações no setor público, né? Recentemente, a gente viu aí uma discussão de uma suposta privatização do SUS, então a gente também tem uma confusão muito grande no Brasil entre o que é público e o que é estatal, e eu acho que a gente já tem muita regulação em relação a isso, já tem, como o Bill falou também, já tem muita coisa acontecendo, a gente não precisa falar colocando o verbo no futuro, né? Hoje a gente já vivencia parcerias de grande resultado e de impacto, então eu acho que o nosso objetivo aqui tem que ser estimular que isso só aumente. E eu acho que a pandemia, se dá para dizer que teve algo positivo nela, eu acho que ontem a gente lançou o BIST, que é a nossa pesquisa anual do investimento social corporativo, e uma das nossas conclusões e debates, né, com os nossos parceiros e executivos sociais foi muito em torno disso, o quanto também que a pandemia acelerou e gerou lições aprendidas de que é possível atuar com melhor governança, com mais agilidade, olhando para a eficiência e em parcerias intersetoriais. Então, eu não sei se eu corri, eu falo muito rápido, mas... and just to say something to Professor Emick, I had the privilege to watch his classroom in 2018 regarding the social value investing, and I'm thrilled to finally see our book translated to Portuguese and to participate on this launch today. Thank you. Thank you so very, very much, Patrícia. Muito obrigado. As I said, I don't accept any of the responsibility because I've enjoyed this immensely. But we are getting close to our allotted time, and I'm going to be asking your patience for a little bit longer. I'm going to extend this a little bit into tempo extra or a little bit into overtime. But I wanted to get into the Q&A a little bit in some discussion, at least among ourselves. And Bill, maybe I'll turn it over to you. If you've heard these comments on the book, I think there's a couple of ways we can take this. And I'll leave it up to you to react to what you've heard. But it seems to me one particularly concrete issue that you might want to address right now is the pandemic and how the framework helps us to understand what is going on, what should go on to deal with COVID-19, keeping in mind that Brazil and the United States are two of the three most affected countries in the world. Both have had similar approaches which have to the pandemic so far, which have fallen short of the standards that you set forth and you and Howard set forth in your book. What's your feeling now? What is the United States learning about dealing with the pandemic? What has the private sector been doing to help? And what advice might you have in that respect for Brazil? So could I maybe focus in on the pandemic, and then we'll see if we have time for a fuller dialogue among us. Bill. So I think in all three countries that are featured in the book, in India, Brazil, and the US, we've all been hard hit. We all have all three sectors that are vibrant, and all of us lack universal health care. We have it to some degree. I know it's in the Brazilian Constitution, but in practice, maybe my observation would be maybe it's 60% coverage, sort of quasi-universal. In the US, it may be a little bit higher, but still we have in our country 40 to 50 million people who are not covered. And in India, they have many, many people covered, but they're only covered for emergency care in the hospital. And I think that's the biggest thing that jumps out to me across the board, is that our healthcare systems in these big countries are hospital centric. And that has proven to be a disaster during COVID, because people only get care in the hospital. People who are a little sick, not sick, really sick, all go to the hospital. And then the hospital's overwhelmed and it can't help anybody. And then people who are not sick don't get any care at all, don't get tested, don't go. And so I think the lesson that comes out of the book is, partnerships. You don't have to eliminate, you don't have to say, well, healthcare now should only be in the government or the private sector should take. I think we need coordination and cooperation, which we don't have.
there are instances, I'm sure you can tick them off from Brazil. I can here in New York, where a private hospital system, Northwell, came forward and set up testing for free, set up clinics for free, and was very helpful. But our governor commented many times and said, we have a robust public health system, we have a robust private system, but they have nothing to do with one another. And really true. I just give you one example. We had a public hospital in Queens, which is one of our suburban-ish boroughs, which was overwhelmed. And 25 minutes away, that's by car, by ambulance, maybe 10 minutes away, there was a nonprofit hospital that was not even 50% full. But the ambulance system, which is run by the government, always brings people to the closest hospital. There was no rejiggering of the protocol, so they would have automatically taken people to the other hospital. So I think the lesson of the pandemic, and I can give you examples from India as well, is we need to expand this concept of partnership. We don't necessarily have to merge systems, but we have to coordinate them. And in that case, both philanthropy to stimulate and experiment, and the government to ultimately pick up the different cost, right? So if you take someone to a private hospital, maybe the government has to up its coverage of people who are not covered by that hospital. That would be my comment. Thank you very much, Bill. I wonder if I could turn to maybe some of the other panelists to address an issue that's come up on the chat in the question. Maybe we'll have to leave it at this. But in our enthusiasm to present the value of what can be done, many people wonder about governance issues. I mean, really, these are all well-intentioned efforts, but how are they governed? How do we know that the measure of social impact is the right measure, that the lessons are learned, and that institutions are created which preserve those lessons? So it's a complicated way of saying, Father, the boa governança, this is a question that's come up, boa governança of these various initiatives. Many of them seem to come together, they address an immediate problem, and then they sort of dissolve. So I think and maybe are not as transparent as they should be. Certainly Bill in his book talks about problems of transparency and governance. And I'm wondering maybe if I could have a brief word from the panel, maybe responding to Bill, but maybe addressing particularly this issue of how do we assure a good and a transparent governance? We often criticize government for not being transparent, but our efforts are also guided by the best governance practices. Lucy, why don't we go back in the order in which we spoke and for a final round. Luciana, would you like to take that on? That's a difficult question, I would say. A questão da governança, acho que ela fica muito clara, e aí olhando para todos os atores envolvidos aí nas parcerias multissetoriais, o que a gente tem visto é quando a gente consegue compartilhar dados, né, trazer uma maior transparência às decisões que são tomadas pelos principais atores envolvidos, seja setor público, seja setor privado, né, particularmente quando há uma estruturação de uma parceria que vai claramente beneficiar a sociedade, né? Acho que um dos pontos que a gente tenta trazer muito claramente dentro do PNUD é a necessidade da transparência das organizações. Então, seja através da publicação de seus dados, seja pelo fato de você estar comunicando abertamente como essas decisões estão sendo tomadas, né? E, sobretudo, o que a gente tem visto, e aí, voltando à questão da resposta ao Covid, em alguns países bastante interessantes na África, como o Gana, como o Sudão, o que a gente está vendo é que, muitas vezes, você vê empreendedores apoiando algumas iniciativas de governo, tanto na entrega de serviços de saúde, né, particularmente de telehealth, ou então de acesso à comunicação à população, de informações básicas e gerais aí sobre como lidar com o Covid, por exemplo.
Acho que quando você consegue, né, fazer com que essas parcerias funcionem em benefício da sociedade e funcionem no sentido de ampliar o acesso à informação, acho que esse já é um bom começo, né? E particularmente a sociedade civil como guardião, né, e monitorando se essas organizações estão de fato sendo transparentes o suficiente, né, para informá-las corretamente. Muito obrigado, Luciana. Georgia, você gostaria de comentar? Sim, eu acho que tem um tema que ele é subliminar à governança, e governança é um dos subtemas dele, que é assim, o que a gente conseguiu fazer com os ODMs no passado, depois os ODS, e hoje eu acho que o que a gente está fazendo com os ESGs, né? Quais são as práticas sociais, ambientais e de governança que, em tempos de pandemia, levou esse posicionamento, tanto das empresas, da filantropia, dos governos, do terceiro setor, para um outro lugar, né? Então, como é que você, de fato, está trabalhando os temas sociais, ambientais e a parte de governança de uma forma que você consiga contar a tua história, contar a tua narrativa de acordo com o que a sociedade gostaria, precisa de saber do que você faz, a respeito do que você faz, dependendo do seu lugar, governo, filantropia, terceiro setor. Então, eu diria que tem uma coisa aí que, antes da pandemia, que era uma tendência, né, da gente olhar e prestar atenção e tentar, de certa forma, assimilar e incorporar ESGs dentro das suas práticas, virou um must, não é mais uma tendência. E isso me lembra muito o que a gente fez e o que a gente vem evoluindo dos ODMs, depois ODS e agora os ESGs. Então, eu diria que o mundo está exigindo que você conte, você abra o que as suas práticas e a forma de atuar de uma maneira que as pessoas entendam e consigam perceber o que você está fazendo. E governança é isso, governança é identificar as habilidades, os limites, e falar um pouco disso. Então, é sempre um exercício rico nas nossas parcerias desenhar uma governança própria para cada caso. Com o governo é de um jeito, com a academia de outro jeito, com organizações internacionais filantrópicas é de uma outra forma, ouvindo, entendendo o lugar de cada um e desenhando, customizando essas governanças específicas. Muito obrigado, Georgia. E o último comentário nesse bloco, infelizmente, vamos ter que encurtar depois da resposta da Patrícia. Queremos ouvir você, Patrícia, por favor. Sem dúvida, Tom. A governança é um fator crítico de sucesso. No Juntos, quem conhece a nossa metodologia, a gente tem reuniões periódicas com as prefeituras e governos estaduais parceiros, e eles nos reportam o quão isso é poderoso, ter um olhar de colaboração. A gente não atua por projeto, a gente atua de maneira transversal, e todos os projetos que são apoiados, a gente acompanha e colabora, e olha os desafios também, não só o que está dando certo, os resultados positivos, mas acho que a governança é isso, é ter a transparência de expor quando não está bom e conseguir mitigar, né, os riscos do que ali está em jogo. A gente começou, só resgatando um pouco Juntos, quando ele foi lançado no início de 2013, logo em seguida vieram as manifestações de meados de 2013, o que sinalizou, né, assim, escancarou, na realidade, a falta de representatividade, né, como a população não se sentia representada por governos. Então, a gente trabalha sempre olhando para uma régua de maturidade de governo também, nas nossas parcerias, e ajuda esses governos a serem mais transparentes, a migrarem para um nível maior de maturidade, mas é um processo. É um processo que a gente tem que construir, a gente não muda a chavinha e da hora para outro o governo também fica mais transparente em todas as suas práticas, tem maior escuta da população para poder criar suas políticas públicas a partir das necessidades reais, mas a gente sempre, como organização parceira, estimula e mostra caminhos para que isso seja feito. Muito obrigado, foi muito, para mim, inspirador ouvir todos vocês. Bill, you've provoked a very rich dialogue in Brazil, and you can't back out of it now. You're going to have to get you down here when the pandemic is over, Bill, and deal with each of these people here. And also the many of you who joined us today by Zoom or by Facebook. Thank you very, very much for being with us. I think we're all part of a vast movement which gives us, I think, what the book gives us, a sense of hope that there's no problems maybe we don't have the right approach to all those problems, but they're not those problems that we're looking at is not all as insolvable as they sometimes appear.
the final section, now I'm thanking everybody at once. The final section, and I know Bill has to go off to class in a few minutes, but I'd like to turn back to my colleague Lauda Noda. We're here to promote, to celebrate, to divulgar, to spread the word about this wonderful book and its availability to a Portuguese-speaking language audience here in Brazil. And to promote that effort a little bit, I'd like to turn it over to Lauda for the final part of our webinar. Lauda. Obrigada, Tom. Queria agradecer a todos os palestrantes por esse ótimo debate. Só para avisar que é sorteio de dois livros em português do professor Emek. A editora da FGV vai fazer esse sorteio e nós vamos entrar em contato com os dois selecionados para fazer o envio por correio, desde que sejam selecionados aqui no Brasil. Infelizmente, a gente não pode fazer envios para o exterior. Mas também para avisar que a gente disponibilizou no chat o link do livro em inglês e em português também, caso alguém queira adquirir esse livro online, tá bom? Muito obrigado, Professor Emek. Thank you again. It was amazing. Georgia, Patrícia, Luciana, tenham um bom dia e obrigada mais uma vez. Então, Thank you. Thank you all very much. Thank you, everyone. Thank you, Bill. Obrigada. Obrigado a todos. Prazer. Obrigada a Thank todos. you. Bye now. Stay safe. Fiquem seguros.